Fala, empreendedor! Quer saber mais sobre a teoria das janelas quebradas? Já ouviu falar sobre isso? Então, esse aqui é o podcast Consultório Empresa. Aqui tem coisa boa para você entender. E esse assunto da teoria das janelas quebradas tem a ver diretamente com a sua capacidade como líder de um negócio, como dono de um business que precisa ser cuidado. Então, é muito importante você saber se você está aí com janelas quebradas ou não, o que isso pode impactar para você. Quer saber mais? Espera então a vinheta que eu já vim te contar em detalhes sobre isso. Fala, empreendedor! Aqui é Plínio Tomás e este é o podcast Consultório Empresa, a sua melhor referência e fonte de conhecimento, de ideias, insights e provocações de gestão e marketing para profissionais da saúde. Então pegue papel e caneta porque está começando mais um episódio do podcast Consultório Empresa. Show de bola! Deixa eu te contar então como é que funciona esse assunto da teoria das janelas quebradas. Tudo começou em 1982, quando dois caras, deixa eu pegar minha cola aqui, é o James Wilson e o George Kelly. Olha que interessante, um deles é um psicólogo e o outro é um criminalista. E aí eles se juntaram e perceberam algumas coisas interessantes e publicaram esse artigo, chamando de teoria das janelas quebradas, onde eles observaram que quando alguma coisa está ruim, está quebrada, está danificada, um pequeno defeito, um pequeno delito, um pequeno problema chama problemas maiores. E essa lógica acabou sendo conhecida então e se popularizou como a teoria das janelas quebradas. Eles querem dizer o seguinte: se eu tenho alguma coisa quebrada, essa coisa quebrada chama a degradação. Ela chama a degradação. Como é que eles perceberam isso? Eles começaram a ver lugares pelos Estados Unidos, lugares que tinha, sabe aquele imóvel abandonado, aquela fábrica abandonada? E aquela fábrica abandonada está ali, o portão está caindo e tem uma janela quebrada. Tendo uma janela quebrada e fica lá muito tempo, daqui a pouco os moleques começam a pegar outras pedras, atiram, vão brincando de quebrar mais janela ainda, vai quebrar outras coisas, e começa a ter pichação, daqui a pouco estão roubando coisas lá de dentro. Este fenômeno que eles perceberam que acontece, chamaram de a teoria das janelas quebradas. Mais tarde, passou algum tempo, teve o metrô de Nova York que fez um estudo muito interessante sobre isso, mas eu quero chamar a atenção de vocês de uma experiência que foi feita pela Universidade de Stanford. Olha que interessante, eles pegaram dois carros idênticos, mesmo ano, mesma marca, mesma cor, certinho, carrinho bacana, pegaram o carro e deixaram ele abandonado. Um no Bronx, em Nova York, que é um bairro mais pobre, um bairro mais conhecido já por ser mais pobre e mais violento um pouco não, bastante. E aí, colocaram um outro carro idêntico num bairro chamado Palo Alto, na Califórnia. Talvez você conheça lá, tem ido lá já. Enfim, que é um bairro já mais rico. Deixaram o mesmo carro lá abandonado. Passou um dia, passa dois, o pessoal, rapidinho, o pessoal do Bronx, percebeu que o carro estava abandonado e começaram a depredar. Mas depredar assim de quebrar coisa e roubar tudo. Roubaram tudo, roubaram o pneu, roubaram o motor, roubaram tudo, banco, foram roubando tudo, e o que não dava para roubar, começaram a depredar e destruir o carro. Passou, eu não me lembro agora no trabalho se uma semana ou duas, mas acho que foram 14 dias. O carro estava destruído, não tinha mais nada, Você vê as fotos, não tinha nada mais do carro. E o mesmíssimo carro lá no bairro de Palo Alto estava inteirinho. Então, nessa primeira fase do trabalho, eles mostraram, com essa primeira etapa do trabalho, vocês vão ver a segunda já, com essa primeira etapa do trabalho, eles começaram a demonstrar que existe uma certa tendência já das pessoas terem um comportamento ruim, um comportamento destrutivo, quando aquela comunidade, a região, o lugar, as pessoas, a cultura, a empresa, o grupo, tem uma cultura de destruição, de roubo, de não preservação, aquilo acontece de uma forma mais acelerada, quando tem uma oportunidade. Então, essa foi a primeira conclusão daqueles pesquisadores da Universidade de Stanford com esse exercício. Um bairro que tinha essa cultura, de certa forma, acho que você entende o que eu quero dizer, destruiu rápido, enquanto o outro tinha a cultura da preservação, o carro estava intacto e ninguém mexeu no carro. Porém, olha como é o ser humaninho, como funciona a cabeça do ser humaninho. O que aconteceu? Lembra que o carro estava intacto lá então em Palo Alto? Eles foram lá e quebraram o vidro. Fizeram um buraquinho, quebraram um dos vidros do carro. A partir daquele momento então o carro estava com a janela quebrada, estava com um dano. O que aconteceu? Não demorou uma semana e aquele carro em Palo Alto estava idêntico ao outro do Bronx.
ou seja, destruído e roubado igual. Então, o que os pesquisadores ali concluíram com isso? Eles apontaram para a validação da teoria das janelas quebradas, mesmo se referindo a quando não tem a ver com o tipo de público, mas sim com um comportamento que acontece por origem da teoria das janelas quebradas. Ou seja, se eu vejo que alguma coisa está mal cuidada, deteriorada, não está sendo respeitada, as pessoas tendem a não respeitar também, tendem a destruir também. E já que ninguém está fazendo, também não faço. Já que está todo mundo fazendo, então eu também faço. É mais ou menos isso. E começa a gerar um procedimento padrão de destruição e não manutenção. A teoria das janelas quebradas, ela diz muito para mim e para você com relação ao nosso comportamento com as coisas em geral que vão ter no dia a dia, né? E olha que interessante, com base nessas coisas e como isso é aplicável para mim e para você, é tão aplicável para mim e para você que eu quero te dizer que você deve se lembrar de ter visto talvez em jornais, em telejornais principalmente, ou lido, ouvido falar, que no início dos anos 90, Nova York, que era muito violenta, estava tendo muitos crimes, estava sendo um problema. Radicalmente isso foi reduzido. Você está lembrado disso? Foi um prefeito chamado Rudolph Giuliani. Foi polêmico pra caramba, muita gente falou desse cara, que ele colocou um projeto de tolerância zero, tá lembrado disso? Bom, olha que curioso, se você vê as entrevistas dele, ele fala que ele tomou a iniciativa de fazer um projeto, quando era candidato ainda, né? Ele apresentou um projeto de tolerância zero para resgatar Nova York, ele fez isso baseado na teoria das janelas quebradas. Então, embora muita gente interpretou ou só viu as notícias falando de como ele tinha tolerância zero com bandidos e tal, e teve mesmo, mas o projeto dele não era só isso. A parte central do projeto dele era tolerância zero com relação à desordem, manutenção das coisas, né, zeladoria das coisas e limpeza. Então, o que ele implantou? Qual que era a ideia? A filosofia que ele implantou, que foi o projeto dele, que ele de fato implantou. Ele falou assim, tá sujo, limpa rápido. Então era tolerância zero com sujeira. Não, mas é só uma latinha, é só um papelzinho. Não, rápido. Então limpa rápido, conserva. Quebrou o negócio, conserta. O mato tá crescendo, conserta. A teoria dele falou assim, eu vou aplicar a teoria da janela quebrada, teoria das janelas quebradas, no máximo possível dentro de uma cidade como Nova York. E sabe o que aconteceu? A criminalidade reduziu radicalmente. E a necessidade de manutenção depois de algum tempo reduziu radicalmente. Ou seja, quando está quebrado, as pessoas quebram mais. Quando está sujo, as pessoas sujam mais. Quando está desorganizado, as coisas vão virando cada vez mais um caos. Por outro lado, quando já está organizado, quando já está limpo, as pessoas não querem ser as primeiras a desorganizar, a bagunçar, a sujar e a quebrar. E aí o negócio se mantém. Aliás, tem até um fenômeno ao contrário, que quando as coisas estão limpas, organizadas, as pessoas tendem a cuidar mesmo quando não são delas. Se você vê um negócio que está limpinho, bonitinho, cheirosinho, você tende a cuidar. Diga-se de passagem, é um dos princípios que a Disney usa e eu acho que você já ouviu falar disso. A Disney cuida do parque, fazendo, por exemplo, pintando muros, pintando postes, pintando coisas e fazendo a manutenção à noite. Algumas coisas quase todos os dias. Todos os dias tem manutenção, todos os dias. Agora, existe uma lenda de que eles pintam todos os postezinhos todos os dias. Isso é lenda, mas eles pintam com muita frequência. Ou seja, qualquer pequeno ajuste que é necessário de limpeza, de organização, de manutenção é feito rápido lá na Disney. Por quê? Porque eles sabem que isso, a limpeza, a ordem, a organização transmite confiança, transmite segurança, transmite credibilidade, transmite a mensagem de que alguém está cuidando. Você percebe que tanto o lado positivo quanto o lado negativo deste fenômeno é essencial para o seu trabalho? Você já conseguiu enxergar aonde eu quero te levar a perceber com esse episódio? A questão é a seguinte, como é que eu posso aplicar tudo isso? Como é que eu posso, eu e você, né? Como é que a gente pode aplicar tudo isso, né? A grande questão é que quando as coisas, só para a gente concluir isso, quando as coisas estão quebradas, estão desorganizadas, elas passam essa mensagem de não cuidado. Alguém não está cuidando, alguém não se importa, dane-se, não estou nem aí, então vamos quebrar, porque pode quebrar, porque ninguém se importa mesmo. Por outro lado, isso
é importante ser dito que isso gera um padrão de comportamento. Por outro lado, quando está tudo cuidado, organizado, arrumado, com a boa manutenção, isso passa uma mensagem subliminar. A mensagem que está passando para as pessoas é que alguém se importa, alguém cuida, alguém... isso passa uma mensagem, como eu falei agora há pouco, de segurança, de credibilidade, de confiança. E isso é essencial para o negócio, né? Então, vamos lá, como eu estava dizendo. E como é que isso, de alguma forma, eu posso aplicar? Como é que você pode aplicar? Então, vamos lá. Eu acho que a primeira coisa a ser pensada com relação a isso é o hábito que você, como líder, precisa adotar de ser o responsável por cuidar das coisas. Dependendo do tamanho do seu consultório, da sua clínica, talvez você não consiga observar tudo, né? O detalhezinho da repimboca da parafuseta. Mas, cá entre nós, na maioria dos consultórios de clínica, dá sim para você olhar, dá sim. Dá sim para você olhar limpeza, dá sim para você olhar se tem lâmpada queimada, se tem coisa destruída, se tem manutenção para fazer, a gaveta que está quebrada, um lugar que precisa pintar que já não está legal, uma parede descascada, né, por exemplo, a lâmpada eu já falei, que mais? Quer ver que mais que passa isso também? O descuido com papel higiênico, acabou o papel higiênico, acabou o café, e não é só acabou e você não se importou, é a qualidade. Fala, a clínica aqui tem um papel higiênico que parece uma lixa, tem um café muito duvidoso, tem um cafezinho para os funcionários, por exemplo, né? O café ali que é para os pacientes é maravilhoso, mas o café para a gente aqui é horroroso. Isso passa uma mensagem. Você está dizendo, tô nem aí para vocês, equipe. E por que você quer que a sua equipe então te responda dizendo que eu vou cuidar de você, vou cuidar dos clientes, vou cuidar da empresa? Você está entendendo que a mensagem subliminar, ela vai acontecer, você querendo ou não. Então, o exercício para você fazer aí como líder é que você cuide disso, que você se torne responsável por não ter as janelas quebradas. Acho que você já está entendendo isso em amplo sentido. Você tem equipamento para consertar? Conserta. Você tem coisas que estão extremamente desorganizadas e bagunçadas? Arruma. Você tem questões, torneira que está falhando, descarga que não está funcionando, parede que precisa ser pintada, o muro, o portão, campainha, eu não sei. Pode ser coisa técnica ou não, é o raio-x que não funciona, é o prof que não funciona, seu equipamento de laser que está com defeito, eu não sei, isso não importa. A questão é que, se você não está cuidando, você está ensinando, criando um padrão, criando uma cultura dentro da sua empresa de que tanto faz. Se o chefe não se incomoda, por que eu vou me incomodar? Se ele não está nem aí, se ele empurra com a barriga, se ele também não resolve, por que eu estaria? Então, se você se torna a pessoa que cuida, que se importa, que se abaixa para pegar um papel e jogar fora, deixa tudo sempre limpo, arrumado, em ordem, consequentemente as pessoas vão se esforçar para manter o espaço limpo, bonito, em ordem, organizado e arrumado. Tá entendendo o que significa essa conversa de hoje? E aí a gente pode extrapolar isso para um amplo sentido, a gente pode pensar inclusive em projetos para frente, em planejamento, a gente pode pensar em planos para o futuro. Como é que você se organiza, o quanto você se importa com o futuro, o quanto você se importa com o futuro da sua empresa, o futuro e o cuidado dos seus pacientes e principalmente da sua equipe. É sobre esse assunto. Tudo isso que você faz para cuidar hoje e tudo que você faz que você demonstra hoje que você está planejando uma melhoria ou uma garantia da melhoria para o futuro, você está garantindo a manutenção do futuro, você está garantindo que a coisa evolua, melhore, né, com o tempo, cresça com o tempo, no bom sentido. Toda essa mensagem vai estar sendo transmitida de uma forma muito concreta para todo mundo. E vira cultura, ou seja, vira um hábito, vira um padrão, tudo aquilo que você faz de uma forma contínua. Presta atenção numa frase aqui. Tudo aquilo que você tolera vira padrão. Eu vou repetir. Tudo que você tolera vira padrão. Então, se você está tolerando pequenos delitos, você tolera atrasos, você tolera comportamentos inadequados, você tolera o funcionário ficar fazendo o quê? Fica vendo Instagram no meio do dia do trabalho.
tudo que você vai tolerando vai virando padrão. Então, para você, isso eu estou falando em amplo sentido então, tá? Então eu só estou aproveitando a frase que eu falei, ó, tudo que você tolera, você começa tolerando um pouquinho, vai virando um montão. É o mesmo princípio das janelas quebradas. Aquilo que você ignora, que você deixa acontecer, os pequenos delitos, os pequenos problemas se tornam grandes problemas. Essa é a filosofia da teoria de janelas quebradas. Enfim, então, para a gente terminar, o que eu quero propor para você é que você junte a sua equipe, que você faça um grande combinado com todo mundo com relação a isso. E aí algumas coisas que você pode fazer. Você pode, por exemplo, fazer um dia D, que a gente chama também o dia D do 5S, né? 5S é uma técnica japonesa, eu tenho outro episódio aqui do podcast Consultório Empresa, onde eu falo disso, eu explico como é que funciona, Seri, Seiton, Seketsu, enfim, dá uma olhada aqui nos 5S, que são senso de utilidade, senso de padronização e por aí vai, né? De limpeza, né? De saúde e tal, higiene. Dá uma olhadinha no perfil do 5S que vai te ajudar a entender o que eu quero dizer, que uma das coisas que você pode fazer, esse dia D, é um dia de faxina geral, de arrumação geral, de botar etiqueta em tudo, organizar tudo, deixar tudo limpo, organizado, com manutenção, consertar coisas, fazer um grande movimento para não ter mais as chamadas, você já entendeu, janelas quebradas, botar ordem em tudo. E aí você, além disso, você faz um combinado com todo mundo e nomeia uma pessoa da sua equipe, dependendo de quantas pessoas você tem, e essa pessoa, talvez tenha que ser você, mas enfim, você vai nomear alguém para ser uma espécie de guardião, de coordenador, né, deste projeto, que é o coordenador das janelas abertas, vamos chamar assim? Podemos chamar assim? O coordenador das janelas abertas e não das janelas quebradas. É aquela pessoa que vai sempre observar e garantir que esteja sendo mantido o padrão combinado. Ou seja, é para estar limpo, tem que estar limpo. Se alguém estiver fazendo sujeira, fala, opa, isso aqui não devia estar aqui. Então essa pessoa vai ser nomeada e ter autoridade, né, apontada por você, para falar para a pessoa, isso aqui não devia estar aqui, isso aqui você deixou lá, você largou isso aqui fora do lugar, você foi lá no vestiário, no banheiro, largou tudo bagunçado, sujo, molhado, ou largou esse sapato fora do lugar, colocou a sua marmita, largou não sei aonde. Então essa pessoa, ela vai ser o chato oficial ali, que é um papel teoricamente seu, é um papel de gerência. Se você tem um gerente, é o papel do seu gerente. Se você não tem um gerente, é seu papel, a responsabilidade. Mas enfim, especificamente aqui você pode então nomear alguém, faz um combinado com todo mundo, publicamente dá autoridade para essa pessoa cobrar a todos, como eu acabei de dar exemplos, e essa pessoa também tem um papel de reportar você por coisas de manutenção que aí não tem a ver com as pessoas. Exemplo, o chefe queimou a luz ali do corredor, chefe, tá descolando o rodapé colado não sei de onde, o chefe, a máquina de café tá dando defeito, chefe, tem um problema ali, você tá entendendo? Essa pessoa vai ter que te reportar e você então resolve rápido ou dá uma ordem. Você mesmo faz a coisa, você dá ordem para resolver. De qualquer forma, você que é o responsável por isso, resolve rapidamente. Fez sentido? Deu para entender? Essa é a teoria das janelas quebradas. Eu tenho, inclusive, uma planilha para te ajudar no checklist de coisas que você tem que consertar aí no consultório. Eu posso te mandar com o maior prazer essa planilha se você me mandar uma mensagem no meu WhatsApp, direto e pessoal, que é o 11 998465433, 11 998465433. Manda uma mensagem e fala, Plínio, eu ouvi o seu episódio, você poderia me mandar a planilha específica aí de como fazer o controle, o checklist das janelas quebradas, e eu te mando pelo WhatsApp direto, sem problema nenhum, sem custo algum, tá bom? Me manda mensagem. E por falar em mensagem, antes da gente terminar, eu quero te falar uma coisa aqui. Esse é o episódio 199. O que significa isso? Que o próximo é o episódio 200, e a gente não pode passar em branco. Então eu queria te pedir uma coisa, né? Cara, preciso te pedir uma coisa. Eu quero que você me mande uma mensagem. Você que já está aqui há algum tempo, já ouve o episódio, o podcast já há algum tempo, ou mesmo quem está chegando agora. Aliás, seja muito bem-vindo, está chegando agora. Eu queria que você me mandasse uma mensagem de alguns poucos minutos, de 1, 2, 3 minutos, não muito longo também, mas enfim, me mande uma mensagem contando quem é você, como que você conheceu o podcast, como que você me conheceu nesse processo aqui, o que o podcast, os episódios têm representado para você, se teve algum que lhe marcou e por quê. Enfim,
me manda uma mensagem em áudio. Pode ser? Já pensou que legal? Eu começar a receber essas mensagens de pessoas contando, poxa, eu te conheci tem um ano e comecei a ouvir o podcast, implantei principalmente o episódio tal e eu gostei bastante, isso me trouxe tal resultado, foi muito legal e a minha prima, seja lá o que você tem para contar, eu vou ficar muito feliz e muito honrado. E aí eu vou pegar alguns desses áudios, se der, posto todos, eu não sei quantos vão chegar. Será que nenhum? Será que 200? Não sei. Um para cada episódio publicado? Eu não sei. Eu vou publicar todos ou selecionar alguns no episódio 200. Eu quero fazer uma grande comemoração desse episódio 200. E estou com algumas ideias para isso aqui, ainda não está 100% elaborado, mas uma coisa eu sei, que eu vou colocar a sua mensagem no episódio 200. Então, não sei quando você está ouvindo isso aqui, mas se você ouviu em tempo antes de eu publicar o episódio 200, eu queria então te convidar para você me mandar rapidinho então aqui uma mensagem, né, uma mensagem dirigida para mim, né? Plínio, eu estou ouvindo, estou gostando, não estou, enfim, me conta alguma coisa, que esse feedback vai ser muito bom, isso pode inspirar outras pessoas. Empreendedor, é isso. Se você é aquele profissional da saúde, médico, dentista, enfim, e já entendeu que você é um empreendedor, porque você é um empresário, porque você está cuidando de um negócio, se você realmente entendeu isso, você está no lugar certo. O objetivo desse canal, o objetivo desse programa, desse podcast é te dar inspiração, te provocar, te dar ideias e aumentar o seu repertório de possibilidades para você conduzir o dia a dia do seu consultório, uma vez que você já entendeu que é um empresário e um empreendedor, ok? Então, se é isso que você está querendo, você está no lugar certo. Obrigado por sua companhia até aqui e eu aguardo você aqui com a sua mensagem no episódio 200. Forte abraço e até mais.